Na Independente, Esportes em Desfile. 2h02, 17 graus e meio a temperatura. Estamos de volta aqui com Esportes em Desfile pela Rádio Independente, também pelo canal 20 da NET na TV Informativo, 6h30 da tarde. O programa vai pro ar na TV Informativo. Assine agora a NET, acompanhe as emoções do futebol. Ligue 10.621. NET, o mundo é dos nets. Lojas Prata, Festival do Casaco Feminino e da Jaqueta Masculina é na Prata. Até 30% de desconto. Primeiro pagamento em outubro. Clientes novos, só 10% de entrada em 10 vezes sem juros. Festival da Jaqueta e do Casaco é só na Prata. Padel Estrela Serviços, especialista em poda de árvores e limpeza de redes elétricas em Estrela, Rua Dona Rosália 293, telefone 3720-2168. Rock Tratores. Tratores seminovos, pequenos, médios, grandes, de todas as marcas. RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta Lajeado, 3748-0597. Rock Bala venceu no fim de semana, Rock Tratores CBM 5-0 no Guarani de Venâncio, jogando no estádio Elísio Trevisol. E no próximo domingo o jogo é lá em Cachoeira do Sul contra o São José. E a Pomedil, se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz. A Pomedil, em Lajeado, na BR-386, quilômetro 347, Telepeças 3726-8040. Pedi para o Chabar, e ele confirmou há pouquinho, o Grêmio pode jogar mais uma vez com 3 atacantes, né? Na próxima quinta-feira, com o Miralles, o Kleber e também o Marcelo Moreno. Esquema que fracassou no fim de semana, né? Vai ficar sem meio campo de novo. Até quando o Marco Antônio vai ficar no time, será, hein? Até domingo que vem. Eu acho que essa é a pergunta, né, Moisés? Eu acho que se despede na quinta-feira, né? Agora... E no próximo domingo o Zé Roberto estreando pelo Brasileirão, né? Eu sei que as opções, elas não são muitas, mas eu acho que já deveria o Rondinelli ter começado, né? Sem nenhum tipo de problema quanto a isso, até porque tem mais bola. E entrou bem de novo ontem. Talvez não tenha ainda muita experiência, e não tem, até porque é jovem, mas eu acho que está na hora, né, de ir pro jogo, e quando entra não sente a pressão. Acho que joga naturalmente, sem nenhum tipo de problema. E é isso que causa um pouco de estranheza, né? A gente tem que, claro, respeitar sempre os técnicos que estão ali vivendo e trabalhando dia a dia. Agora, convenhamos, né? Manter o Marco Antônio, um cara que se esconde do jogo em alguns momentos, ele não chama, ele não consegue chamar a responsabilidade, né? Em alguns momentos, sendo que é o principal articulador da equipe. E aí não se entende por que permanece 90 minutos em campo, né? Essas são algumas perguntas que a gente tem que fazer. Agora, claro, sem nenhum tipo de problema, mas do jeito que o Marco Antônio tá, não precisa nem esperar para saber o que o Zé Roberto vai render. Porque com certeza vai jogar mais. Seja bem ou mal fisicamente. Porque não tem como jogar menos, né? Então são algumas questões que a gente fica se perguntando o porquê de que se arrisca tanto algumas coisas. Por exemplo, começar com 3 atacantes... E não mexe numa peça que não está fazendo o time jogar. E para a próxima quinta-feira, o Luxemburgo, se ele perder o Souza, ele fica numa encruzilhada, né? Porque o Erley está praticamente fora do jogo. E daí o Wilson tem que baixar, né? Ele vai botar o Wilson de zagueiro, daí entra o Fernando, que não jogou ontem. Né? Não, entra o Fernando, já só que eu já estava imaginando que daqui a pouco tu tira o Marco Antônio, coloca o Rondinelli e joga com só 2 atacantes. Que eu acho que seria o mais interessante. Mas se o Souza não jogar e o Erley... Ele vai ter que botar 3 atacantes? Mas qual é o problema do Souza? O Souza tem um problema de lesão muscular. Lesão muscular. Ele faz uma ressonância magnética agora à tarde. Isso. O Souza, se jogar, ele vai pro jogo. Ele não treina a semana toda e vai direto pro jogo. Se bem que pelo que tem ali no meio, não precisa treinar, né? A vaga dele tá garantida. Não, se o Souza jogar, eu acho que daí o meio tá pronto, né? Que é o Fernando, o Souza, o Léo Gago e o Rondinelli ou o Marco Antônio. Eu acho que o Marco Antônio vai jogar de novo. O grande problema, mas a gente já falou isso, não é agora, não é em 2012. Olha, já é uma data que se fala sobre isso. Você contrata às vezes tanto jogador e quando você precisa, você não tem alguém para jogar. Então, o Grêmio trouxe alguns nomes, algumas apostas, algumas não sei o que lá. Essas apostas não foram usadas no Campeonato Gaúcho, cara. O Grêmio não usou no Campeonato Gaúcho. E agora, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, aí mesmo que não vai usar. Então, se você... o cara ganha só 40 mil por mês. Sim, mas tem 8 caras de 40 mil. Então, traz 2 de 150 para resolver.
Porque não dá, é Felipe Guedes, é não sei o quê, é outro. Cara, tem muito, empilharam gente demais. Olha, o Marco Antônio, eu acho que no momento ele é uma realidade. Ele não pode ser titular do Grêmio. Eu acho que ele até pode ficar no grupo. Agora, como titular, não tem condições. E esse menino da defesa que entrou ontem, entrou num jogo difícil, a gente sabe, também não pode jogar. Até porque quando Douglas Grolli não pode jogar. Então tem... Vai jogar o Wilson contra o Palmeiras se o Hélio não jogar. Tudo bem, mas isso aí, nós estamos falando o seguinte, Marcelo, nós estamos falando quem começa o jogo. E aí vamos na troca. Deixa o jogo andar. Aí se não acontecer nada, o jogo andou. E se tiver um probleminha com alguém? Pro meio campo, o Grêmio não tem ninguém, né? Então, isso que eu estou falando, rapaz. Então não adianta. Aí o Pelaipe fica irritado. Mas então o Luxemburgo não é culpado, Jaci? Como que não é? Por escalar 3 atacantes? O Luxemburgo é culpado por não ter... Ele pediu contratações até agora, aonde... Eu não sei, ele pediu algumas contratações que não precisava, Moisés. Ou tem que trazer... Ele tinha que ter... As contratações do Luxemburgo tinham que ser titulares indiscutíveis. Não gente que veio aqui para... de repente pode ser, pode não ser. O Pelaipe diz que na defesa não precisa contratar ninguém. Dá pra ver, nos 2 últimos jogos os adversários tiveram quantas chances para fazer? Mas já sei, aí eu até acho que realmente algumas indicações acabaram e devem ser questionadas. Mas agora, quais são as indicações do Luxemburgo, filho? O Pará é uma delas. Pois é, mas o Pará é lateral direito com possibilidade de jogar no lado esquerdo, mas na lateral direito o Grêmio tem 4, então, e tinha 5 porque tinha o Mário Fernandes. Eu acho que o Pará tem que jogar na lateral direita. Entende? Só que no momento o Grêmio não tem lateral esquerdo. Mas por que não tem lateral esquerdo? Mas eu acho que daí a culpa quando não é do contratou o Pará, tinha que ter contratado um reserva do Júlio César, mas eu acho que a culpa não é do Luxemburgo. Mas quem pediu o Pará? Não, mas Jaci, eu acho que ele pediu o Pará para jogar na dele. Mas Moisés, mas então tinha que ter mandado alguém embora, Moisés. Mas daí não é com o Luxemburgo, né, Jaci? Eu acho que é uma questão do Pelaipe. E aí o Pelaipe contratou porque o Luxemburgo pediu, tendo 3 laterais, contratou mais um. Mas... Eu acho que a indicação do Luxemburgo foi o Erley e o Pará, até agora. Né? E agora, o Fábio Aurélio e o Zé Roberto. Não, eu tenho certeza que mais jogadores foram solicitados. Também, o problema é que não tem capacidade para trazer também, né? Essa é a grande situação. O Grêmio está falando aí há um bom tempo que vai anunciar não sei quem, né? Não estou vendo absolutamente nada. E outra situação, ontem o Chava até trouxe aqui, o Pelaipe perdeu os cadernos lá com um colega nosso de imprensa, né? Que a pergunta foi a seguinte: se ele achou que foi equivocado os 3 atacantes, né? E aí o Pelaipe disse que foi maldosa a pergunta, como que ele estivesse jogando o dirigente contra o técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas quando o time ganha, a primeira coisa que o dirigente fala é o seguinte: não, mas o Luxemburgo fez isso e aquilo e a coisa funcionou. Quer dizer, a pergunta foi normal. Quando ganha, pode falar do treinador. Quando perde, não pode. A pergunta foi normal, cabe o dirigente responder ou não. Outra coisa, é coincidência ou é questão física? Gilberto Silva, o Grêmio tomou mais um gol aos 46 do segundo tempo nas costas do Gilberto Silva. Eu acho que não é uma questão de coincidência, Moisés. É uma questão justamente de um aspecto físico, porque é um jogador que para 90 minutos com intensidade de jogo, a gente sabe que, né? E vem jogando direto. Tá pesando. O Victor falhou no gol do Náutico? Pra mim foi um peru. A bola, quando ela vem... A bola foi em cima dele, né, Jacim? A bola, eu falo antes disso. Na saída, eu acho que teve erro dos zagueiros, mas do goleiro também. Eu acho que... que a situação, na verdade, é antes disso, né? A bola está indo lá perto, a meio metro do risco da pequena área, o goleiro não sai. Não tem. Isso foi contra o Palmeiras, no gol do Barcos, e ontem de novo, né? Então... eu acho que houve falha de todo mundo, né? No jogo contra o Vasco, o Pará foi marcar o Alexandre para tomar o gol da vitória do Vasco. Era o Pará. Olha, o nanico da defesa estava marcando um especialista no cabeceio. Então, não sei quem é que posiciona, como é que faz, o que é dito, porque a bola vem de um lance parado, mas contra o Vasco também foi de um lance parado. Aí deu o rebote, aí na segunda bola é que pegou tudo. Bom, se tu tá marcando o cara, não é na segunda bola que tu deixou de marcar ele pra trocar e um outro lá. É no nascedouro da jogada, lá no escanteio que já começa tudo errado. Tem alguém para colocar na lateral esquerda, ao invés do Pará?
Neste momento, na Copa do Brasil, Sem improvisar, não. Não, na quinta-feira. não tem. Não tem. A única opção seria o garoto Denner, que foi emprestado para o Vitória da Bahia. Até porque não tem condições, por isso foi emprestado. Exato. Não, acho que não. Tem gente que fala em botar o Léo Gago, mas seria improvisado também. 3 zagueiros e soltar o Léo Gago mais pela esquerda, será que não é uma melhor alternativa, hein? Te diria até que pode ser, Moisés, porque... Mas não tem velocidade também, Moisés. Mas pelo menos tem a facilidade de fazer a bola andar um pouco, né? Com a perna esquerda fazer, de repente, um lançamento, virar, inverter uma jogada. É que tá brabo, viu, Porque a gente Felipe? vê que o Pará tem uma dificuldade. Não, ele não cruza uma bola na área. capenga. Não, mas é que o grande problema é que o Léo Gago não tá acertando absolutamente nada também. Né? Ontem de novo. Ele deu 2, 3 chutes ali que foram uma coisa impressionante. E a gente sabe que é um jogador que bate bem na bola. Agora, teve um certo momento que o Luxemburgo disse pra ele, pelo amor de Deus, não chuta mais. E o que está se desenhando hoje é que todo mundo está achando que o Zé Roberto é a salvação da lavoura. E não é. Não, de repente, Você precisava uns dois, Zé ele Roberto, vai, na velho. verdade, fazer a parte dele, mas ele não, eu já disse aqui, 8 carregam 3 não carregam 8. Ele não vai conseguir arrastar meia dúzia junto com ele. Entende? Eu acho que tem muita gente que caiu de produção assim, uma coisa, era limitado, mas pelo menos tinha um posicionamento bom, uma pegada boa, não tem mais nem isso. Eu acho que passa diretamente os 2 resultados pelo Luxemburgo. Eu acho que ele mudou a escalação, ontem ele esculhambou o time, contra o Palmeiras também. E agora ele não sabe mais o que fazer. E agora ninguém acredita mais em ninguém, né? Porque já são 2 derrotas. E uma muito importante. E foi pra terceira estatística, né, que a gente fez aqui. Quando inventou, perdeu. Vinha uma sequência e vinha vencendo. E a invenção, Moisés, não é nem daqui a pouco essa situação de você colocar 3 atacantes. Daqui a pouco pode colocar e ganhar o jogo. Tem time que ganhou assim, o Corinthians jogou assim. Mas, com Felipe, 3 a atacantes. bola não chega lá. Exatamente. Só que o grande problema é o seguinte. Né? Não se trabalhou absolutamente nada. Quer dizer, vai pro vestiário e diz, vai começar os 3 lá na frente. Só um pouquinho, vai ter que trabalhar um pouco. O Corinthians jogou com 3 atacantes. O Mano Menezes foi campeão da Copa do Brasil com 3 atacantes. Então não é o problema. O problema é que você tem que trabalhar. Aí não é chegar no dia do jogo e, vou botar 3 atacantes. Não, futebol não é assim. A gente sabe que não é. Mas taticamente o time defendia com 4 no meio, né? O Jorge Henrique voltava mais, né? Mas aí foi treinado, né? Sim. Daqui a pouco você treina com o Miralles, retornando um pouquinho para marcar, alguma coisa nesse sentido. Né? Não, tem uma questão. Simples, coloca o Rondinelli. E tem outra questão, o Souza estava fora do jogo. Essa é uma questão. O Souza está no jogo, ele não joga com 3 atacantes. E o Souza estava fora e o próprio Fernando, né? O Fernando também estava fora. Perdeu os 2 jogadores, os melhores do meio, né? O Fernando, que é o grande jogador do time do Grêmio, e o Souza, que vinha subindo de produção, mas os 2 ficaram fora, quer dizer... e aí não adianta, o que adianta ter atacante se a bola não vai lá? Para fechar de Grêmio aqui, o Palmeiras perdeu um jogador e pode perder mais um para o jogo da próxima quinta-feira. O Luan está fora, taticamente é muito bom jogador, ataca e defende. E o Marcos Assunção, que é o homem da bola parada, é praticamente o dono do time, também pode não jogar. Tem gente falando que é certo que ele jogue, tem gente falando que é certo que ele não joga na próxima quinta-feira. O bom pro Grêmio, num jogo como esse, que é um jogo de xadrez, na próxima quinta-feira, qualquer piscada você toma um gol, é o Marcos não jogar, porque na bola parada ele decide. Só que o Grêmio pode não ter 2 também, né? O Erley e Souza. Isso. Pode perder 2 jogadores. Olha, pelo que aconteceu com o Erley, acho que já perdeu o Erley, né? O Souza tem que ser reavaliado, né? Eu acho que ele torceu, né, Felipe? Foi torção, né? Uma jogada ele ficou com a perna presa, né? Ele cai num buraco, né, Marcelo? Ele pisa num buraco, o pé torce, é claro. Aliás, o pé esquerdo. Não é jamais querer colocar a culpa no gramado, né? Até porque todos acabaram se manifestando. Mas como é ruim esse gramado dos aflitos. Mas o lance do Erley não foi É aquela grama de jardim, viu, Moisés? Eu já tive a possibilidade de estar nos aflitos lá, a grama de jardim. A folha mais larga. E ruim demais, viu? Mas o lance do Erley não foi uma hora que ele dividiu com o marcador e ficou com a perna presa e o cara caiu por cima dele? Isso, foi. E daí ele tranca o pé num buraco, pé esquerdo, fica preso num buraco, ele tenta levantar, fica preso ali, deu pra bola. Eu acho que ele tá fora do jogo também, eu acho que vai jogar o Wilson naturalmente. Acho que não perde tanto, né? Sendo só o Erley saindo entrando o Wilson. Mas se o Souza não jogar, perde, né, Marcelo? Daí é um pepino, porque senão tu adianta o Fernando e coloca o Wilson de volante, né? E o Grolli, eu acho que o Grêmio tem que tentar fazer alguma outra coisa com ele. A questão não é nem queimar o guri, mas empresta ele. O Naldo não volta?
É. Daqui a pouquinho é capaz de Daqui a colocar pouco o pode Naldo, jogar o Naldo, e o né? Wilson no meio. Que também não é